As convenções partidárias são reuniões que ocorrem dentro dos partidos políticos, são reuniões intrapartidárias com a participação de todos os filiados e tem uma finalidade deliberativa, que é a de formar coligações para as eleições majoritárias, lembrando que não existem mais coligações proporcionais, e também promover a escolha dos candidatos que serão registrados na Justiça Eleitoral. São atos formais que estão previstos na Lei 9.504/97 e também previstos no calendário eleitoral. Elas têm previsão para acontecerem de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral. Assim que realizadas as convenções, os partidos e federações, hoje em dia esse novo instituto aí, que são as federações, já podem apresentar os pedidos de registro perante a Justiça Eleitoral, que vai até o dia 15 de agosto. Então, gente, supondo que a convenção partidária do Partido A ou da Federação A aconteceu já no primeiro dia, no dia 20 de julho, a partir desse dia ela já pode apresentar lá os documentos e levar até a Justiça Eleitoral o nome dos candidatos que irão disputar a eleição. E aí esses pedidos serão feitos, vão até o dia 15 de agosto. Elas possuem autonomia para a celebração de coligações majoritárias, ou seja, não existe mais o fenômeno da verticalização, tá? As convenções não precisam ser uniformes, não precisam ser as mesmas em âmbito federal e estadual. Isso é o que está previsto no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal. E dei para vocês um exemplo. O partido A mais o B podem estar coligados para a eleição presidencial e o mesmo partido A pode se coligar ao partido C, que é um partido diferente, para o cargo de senador ou governador, ou seja, eleições majoritárias no plano estadual. Então, os partidos políticos, por terem justamente essa dimensão federativa, eles têm essa liberdade, essa autonomia constitucional para se coligarem com alguns outros partidos no plano presidencial, no plano nacional, e fazerem coligações diferentes em cada estado da federação. A forma da realização das convenções partidárias pode ser presencial, virtual ou híbrida. Essa forma virtual ganhou muito destaque aí, principalmente no período da pandemia, nas eleições municipais de 2020, a maioria das convenções ocorreu da forma virtual, com a utilização das ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas à prática do ato. Locais. As convenções podem ser presenciais e nessas presenciais os partidos podem usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados. As providências que os partidos têm que tomar para usar os prédios públicos é comunicar por escrito ao responsável pelo local com antecedência mínima de 1 semana, realizar uma vistoria com um representante partidário e outro do prédio público e respeitar o protocolo e a cronologia de pedidos feitos por outros partidos, federações ou coligações. Nessa convenção partidária vai ter um documento para formalizar, que vai ser justamente a ata e a lista de presença. Aliás, são 2 documentos, Então, são a ata, que vai formalizar ali o que vai acontecer naquela convenção, e a lista de presença, que deverá ser lavrada em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, que poderá ser requerido para a conferência da veracidade das informações. Ou então, gente, também pode ser registrado no módulo externo do sistema de candidaturas, que é o Candex, registrando-se diretamente no sistema as informações relativas à ata e à lista de pessoas presentes. O próprio sistema, nesse caso, reconhece a autenticidade dos dados e a usuário ou usuário que transmitiu. E isso supre a rubrica do livro ata pela Justiça Eleitoral, uma forma mais tecnológica, mais prática aí de fazer o registro da ata e da lista de presença. Como se reconhece presença nas convenções virtuais ou híbridas? Uma coisa importante. Pela assinatura eletrônica, nas modalidades simples, avançada ou qualificada, aí eu trouxe aí a legislação,
por registro de áudio e vídeo, a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido ou pela federação, que permita comprovar a ciência das convencionais e dos convencionais acerca das deliberações, ou qualquer outro mecanismo ou aplicação que permita, de forma inequívoca, a efetiva identificação das pessoas presentes e sua anuência com o conteúdo da ata. Pode ser feito também do modo mais tradicional, que é a coleta presencial de assinaturas por representante de partido ou federação. É muito importante essa questão da lista de presença, né, e da ciência do que aconteceu ali dentro da convenção, porque acontece às vezes de haver pedidos de registro de candidaturas de pessoas que nem estavam sabendo que eram candidatos, né? Então, hoje em dia existe até um requisito na resolução do TSE que se exige a certificação da anuência do candidato ou da candidata com esse pedido de registro. Importante, gente, a ata da convenção e a lista das pessoas presentes serão digitadas no módulo externo do sistema de candidaturas, que é acessível por meio da chave de acesso solicitada à Justiça Eleitoral, para serem publicadas no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, na página de divulgação de candidaturas e de prestação de contas eleitorais, e também para integrar os autos do registro de candidatura. Vejam a importância desses dois atos aqui, intrapartidários, que ocorrem nas convenções partidárias, que devem ser muito observados pelos partidos representantes e também pelos advogados que vão instruir os pedidos de registro de candidatura. Os problemas ou a falta de algum dos elementos, lista de presença, autenticação, por exemplo, podem gerar o indeferimento do DRAP. Tá? O DRAP é o documento de regularidade dos atos partidários no pedido de registro coletivo de partido ou federação. E as federações, pessoal? Como é que vai ser a convenção delas? A convenção das federações vai ser de forma unificada, dela devendo participar todos os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária na circunscrição. E quem vota nas convenções? Isso é um tópico muito importante, porque tem relação com o princípio democrático previsto na Constituição. Um dos grandes desafios da nossa democracia é a democracia interna dentro dos partidos políticos. Isso se reflete dentro das convenções. Então, o voto deve ser universal, permitindo a participação de todos os filiados, de acordo aí com o princípio democrático. Não pode ser restrito aos dirigentes partidários. Não pode haver seleção interna de candidatos. Isso aí são problemas que a Justiça Eleitoral já enfrentou em processos judiciais, partidos que faziam seleção interna ao invés de fazerem o voto universal, tá? Não pode comprar vagas para ser candidato. Voto universal e secreto, né, para garantir o sigilo, para garantir a liberdade de voto dos convencionais. Está nesse precedente aqui do TSE, RPP 297-8239. Pode haver o voto por procuração, dependendo de previsão no Estatuto. Filiado inadimplente pode ser impedido de votar, né? Isso é um questionamento que também às vezes é levado à Justiça Eleitoral, aplicação de sanções pecuniárias aos filiados. Então, vai ser uma matéria de disciplina partidária. Filiados com direitos políticos suspensos também não têm direito a voto, né? Está na plenitude dos direitos políticos, é uma condição para poder votar nas convenções. Tudo isso, gente, de acordo com regras estatutárias dentro da autonomia partidária, tá? E lembrando que o partido também tem autonomia para prever normas internas de disciplina partidária. Mas a exclusão dos filiados de qualquer um desses processos de votação, de qualquer um desses processos democráticos, deve ser precedido aí de ampla defesa, de contraditório, de meios em que ele possa assegurar a sua participação.
A partir das convenções partidárias, alguns procedimentos já são iniciados. Então, o que os partidos candidatos já podem fazer? A ata e a lista dos presentes deverão ser transmitidas via internet ou, na impossibilidade, entregues na Justiça Eleitoral para publicação no sítio eletrônico do TSE ou do TRE. Lembrando, né? TSE, eleições presidenciais, TREs, eleições federais e estaduais. Número 2, a Justiça Eleitoral encaminhará à Secretaria da Receita Federal, tá, no Brasil, o pedido de inscrição no CNPJ das candidaturas cujos registros tenham sido requeridos pelos partidos políticos, federações ou coligações, o qual deve ser atendido no prazo de até 3 dias úteis. O CNPJ de todo partido, candidato, federação ou coligação tem ligação com as prestações de contas, porque cada candidato vai ter uma contabilidade, vai arrecadar recursos e vai aplicar recursos na sua campanha, e para isso ele vai ter um CNJ individualizado, né? E 3, assegurado já o exercício do direito de resposta a candidata, candidato, partido político, federação de partidos ou coligação, na hipótese de injúria, calúnia, difamação ou fake news. Fake news, notícias falsas, notícias sabidamente inverídicas, a partir das convenções já geram o direito de resposta que vai ser também requerido na Justiça Eleitoral. E atenção, as convenções partidárias por si só não dão direito de fazer campanha eleitoral, propaganda eleitoral só a partir do dia 15 de agosto. Bom, vamos lá, entrando já no processo de registro de candidatura, tá? Vou lembrar aqui que não existe, pessoal, candidatura nata. O que é a candidatura nata? Era uma figura que existia em que os detentores de mandatos políticos, né, os parlamentares, eles não precisavam ser novamente escolhidos nas convenções partidárias, eles já tinham direito de ser candidatos na próxima eleição sem passar pelo crivo convencional. Hoje em dia isso não existe, todo candidato, mesmo aquele que já é deputado, que já é senador, né, precisa ser escolhido previamente nas convenções partidárias, né? E se ele vai se candidatar à reeleição, tem que se submeter novamente à escolha dentro do partido. Por isso, o nome do candidato ou candidata tem que estar na ata, tô frisando bastante, da convenção partidária e encaminhada à Justiça Eleitoral. Mas e se o partido não fizer o pedido de registro? O que se pode fazer? Nessa hipótese, pessoal, o próprio candidato pode fazer o pedido de registro perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Então, na hipótese ali do candidato ter estado presente na convenção, foi escolhido, né, regularmente, e o partido ou federação ou coligação não apresentou o nome dele, ele mesmo pode fazer pessoalmente o pedido de registro. Número de candidatos, a quantidade, né? Nas eleições majoritárias, os partidos, federações vão apresentar um candidato a presidente com seu respectivo vice, um candidato a governador com seu respectivo vice em cada estado no Distrito Federal e um candidato ao Senado Federal em cada unidade da federação com 2 suplentes, quando a renovação for de 1/3, né? Ou 2 candidatos com 2 suplentes, quando a renovação for de 2/3. Nas eleições proporcionais, cada partido ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para a Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais 1. Então, nós sabemos que na nossa Câmara dos Deputados temos 513 vagas, cada partido federação poderá lançar então 514 candidatos, que é 513 mais 1. E aí tem que ver em cada Assembleia Legislativa qual que é o número de vagas para calcular esse quantitativo. Um exemplo, né? Acabei de falar, na Câmara dos Deputados são 513 vagas, logo o partido poderá lançar 514 candidatos. A federação, ser essa união aí de 2 ou mais partidos, não tem o privilégio de lançar mais candidatos nas eleições proporcionais do que um partido isolado, né? Antigamente, as coligações proporcionais,
elas tinham esse benefício de lançar até 2 vezes mais o número de vagas. A federação não, ela vai ter o mesmo quantitativo do que os partidos políticos isolados. Questão aí agora de cota de gênero, né? Um dos grandes desafios, um dos temas sensíveis do nosso processo eleitoral. Do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou federação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. É o que nós chamamos de cota de gênero. Nós não temos reserva de vagas para as mulheres na nossa legislação eleitoral. Nós também ainda não temos a paridade de gênero, ou seja, vários países aí asseguram às mulheres 50% dos assentos nas casas legislativas. Nós, no Brasil, temos a chamada cota de gênero, que deve ser garantida no momento do registro de candidatura. Se o partido ou federação não lança, no mínimo, 30% de candidatas, ele vai ter o seu DRAP indeferido, ou seja, vai cair todo o pedido de registro daquele partido ou daquela federação. E o cálculo dos percentuais terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido ou federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, que deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou também de substituição. Então, por exemplo, se alguma candidata renunciar ou tiver impossibilitada de participar, deverá ser substituída por uma outra candidata. Cotas de gênero nas federações também é obrigatório, no caso delas, né? Essas cotas se aplicam tanto à lista de candidaturas proporcionais globalmente considerada, quanto às indicações feitas por cada partido para compor a lista. Então, a federação tem que apresentar esses 30% aí no mínimo, tanto considerado o número global de todos os partidos envolvidos, como dentro de cada partido também tem que ser observada a cota de gênero. Candidaturas fictícias, gente, que é um dos grandes desafios, uma das grandes fraudes na justiça eleitoral, que já vem sendo efetivamente combatida, que são aquelas candidaturas laranjas, ou seja, as candidatas são formalmente indicadas para integrar as listas, mas porém elas não têm nenhum tipo de auxílio financeiro, não recebem recursos para custear suas campanhas e recebem 0 votos na hora da votação. Então, isso demonstra um indício de que aquela candidatura foi meramente fictícia, foram as candidaturas laranja. E, então, para garantir que essas candidaturas sejam mais efetivas, o partido ou federação deve destinar, no mínimo, 30% dos recursos do fundo partidário que forem empregados na campanha e do fundo especial do financiamento de campanha às candidatas mulheres. O mesmo percentual vale para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, tá? E também falando um pouquinho de cotas raciais, a legislação ela não prevê cotas raciais como previu as cotas femininas, as cotas de gênero. Porém, hoje em dia há posicionamentos do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive em sede de consultas, né, de que os candidatos também negros devem receber recursos proporcionais ao percentual desses candidatos no registro de candidatura, tá? Então, os recursos para pessoas negras estão previstos na consulta 0600 306 47, né? Na qual o TSE decidiu que os recursos do FEFC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e do Tempo Rádio TV, destinados às candidaturas de mulheres, ou seja, 30%, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas, na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações, e recursos públicos e tempo de rádio e TV também destinados ao custeio de candidaturas de homens negros, na exata proporção das candidaturas apresentadas. Novidade da Emenda Constitucional número 111 de 2021, que é uma política afirmativa, que a partir de agora, pessoal, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. É uma política afirmativa, ou seja, é um incentivo financeiro para os partidos, federações, para lançarem candidaturas
efetivas e viáveis de mulheres e negros. Parágrafo único. A contagem em dobro dos votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. Os resultados dessa nova política ocorrerão em 2023, né, já na distribuição do fundo partidário, e a partir das eleições de 2004, 2026, 2030, quando nessas eleições também os votos serão contados em dobro para fins de recursos de financiamento de campanha. O prazo final para apresentação do registro de candidatura é o dia 15 de agosto, né, de 2022, do ano das eleições, e serão compostos pelos seguintes formulários: o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, o requerimento de registro de candidatura, RRC, requerimento de registro de candidatura individual, RRCI. Esses são os formulários apresentados. A apresentação dos formulários se dará mediante transmissão pela internet ou entrega de mídia à Justiça Eleitoral. Leitura obrigatória, resolução 23.609. O partido ou federação ou coligação deverá preencher um formulário DRAP por cargo pleiteado. Presidente, vice, governador e vice, senador, suplente, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Para os cargos majoritários, o formulário DRAP será constituído pelo pedido de registro do titular com seus respectivos vices ou suplentes. E ainda serão apresentados os seguintes documentos, tá? Dados pessoais, né, de cada candidato, dados para contato, declaração de ciência, isso é muito importante, declaração de ciência da candidata ou candidato de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento de registro. A prestação de contas da Justiça Eleitoral é uma obrigação de todos os candidatos e candidatas, ainda que haja renúncia ou impossibilidade de continuar disputando o pleito. Caso ele não apresente as contas, ele poderá ficar sem a quitação eleitoral e isso poderá gerar também reflexos nos seus direitos políticos futuramente. Bom, autorização da candidata ou candidato ao partido, federação ou coligação para concorrer. Muito importante, porque como eu falei para vocês, tem vezes que o partido apresenta alguns pedidos de candidatura, né, de pessoas que nem sequer participaram das convenções, então é obrigatória a autorização. Declaração de ciência da candidata ou candidato que lhe incumbe acessar o mural eletrônico para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se ainda por manter atualizadas as informações relativas àqueles meios. Endereço eletrônico no sítio do sítio da candidata ou candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhados, casos já existentes. Nome na urna eletrônica. O nome para a urna eletrônica deve ter no máximo 30 caracteres, incluindo seus espaços, e pode ser prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a candidata ou candidato é o mais conhecido, desde que não estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente. Exemplos, né, gente? Tiririca, que, né, nós sabemos que o Tiririca tem esse nome pelo qual ele é conhecido. Eu confesso a vocês que agora de cabeça eu não me lembro qual que é o nome dele, né, porque esse é o nome pelo qual ele realmente é um nome público. E eu encontrei alguns outros nomes aqui para mostrar para vocês. Dindim, Baba Diba de Iemanjá, Ivete de Bigode, Flor da Sorte, Pé no Chão, Barack Obama, etc. Trazendo um pouquinho de humor aqui, porque de fato tem algumas eleições que a gente vê uns nomes bastante pitorescos e, né, principalmente nas eleições municipais, onde esses candidatos são conhecidos, né, popularmente com esses nomes. Não será permitido o uso de expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. Exemplo, você não pode se registrar como Zé do Ministério, Silvinha da Caesb, Rita da Funarte, Renato do INCRA, etc. Não pode fazer referência, então, a órgão de governo para aparecer na urna eletrônica. E aí eu trouxe para vocês essas imagens aí dos candidatos pitorescos, né?
que eu encontrei aí na internet, Baba Diba de Iemanjá, Bin Laden do bem, Barbie do povo, enfim, todos esses candidatos que foram registrados. Uma grande novidade são as candidaturas coletivas, que foram um fenômeno que já vinha acontecendo nas eleições municipais e agora estão regulamentadas também pelo TSE. No caso de candidaturas coletivas, a candidata ou candidato poderá, na composição do seu nome para a urna, acrescentar a designação do grupo ou coletivo social que apoia sua candidatura, respeitado o limite máximo de caracteres. É vedado o registro de nome de urna contendo apenas a designação do respectivo grupo coletivo ou social, ou seja, tem que ter o nome da candidata ou do candidato que vai efetivamente concorrer, né? E também pode ser acrescido aí do nome social. Em pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, verificou-se que 257 candidaturas coletivas concorreram nas eleições de 2020. Foi um dado que eu trouxe para vocês aí de como é que o nosso processo eleitoral está trazendo algumas novidades. A candidatura segue individualizada, porém, eu trouxe alguns exemplos aqui de candidaturas coletivas, né? Adélia da coletiva Elas, Odara Pretas pela Bahia, Nil de Bancada Feminista, Dulce, Mulheres Negras no Poder. São alguns nomes aí exemplificativos e fictícios. Outra coisa muito importante, que também é uma política afirmativa, né, de inclusão social, é a possibilidade de registrar o seu nome social na urna eletrônica. Isso é muito utilizado pelos candidatos, candidatas trans, né? É possível incluir o nome social no título eleitoral. Basta acessar o título NET, preencher o requerimento com os documentos e enviar para a zona eleitoral respectiva, né? No cadastro eleitoral já há aproximadamente 10 mil pessoas com nome social registrado. E eu trouxe também um exemplo, gente, da Duda Salabert, que foi a primeira vereadora trans eleita na história de Belo Horizonte, tá? Concorrendo aí com o nome social, e é o nome pela qual ela se reconhece, pelo qual ela é reconhecida pelos eleitores, né, pela sociedade. Isso é uma grande conquista, também é uma política afirmativa que já dando grandes resultados na inclusão desses candidatos e candidatas. No próximo bloco falaremos sobre condições de elegibilidade.